Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos aí refutar, certo? Mais uma vez o Antônio Miranda, famoso Tonho, né? Miranda, sobre o vídeo A Farsa Alegórica da Crucificação de Jesus. Pessoal, é muito absurdo isso, né? A pessoa chega, o cara chega no faz qualquer vídeo aí e tem gente que ainda leva a sério, né? Não dá para entender o nível de desinformação que essas coisas passam, né? Então é importante, pessoal, analisar tudo aqui. Tá bom? Então, desde já peço para que vocês já curtam o meu vídeo, comentem, deixem seus comentários, pessoal, e divulguem nos seus grupos, certo? Pessoal, eu já publiquei artigos sobre isso. Para não ficar muito longo, eu vou tentar resumir aqui, falar só os principais pontos, tá, que o amigo lá, o sujeito alega, né, o amigo alega, para que a gente possa fazer uma resposta. Porque é o seguinte, pessoal, não que eu esteja preocupado com isso, com essa pessoa que fica fazendo esses vídeos, não é isso. Mas a questão são as pessoas que engolem essas desinformações e ficam desinformadas, né? E aceitam como verdade, né? Então aqui nós falamos a verdade. Verdade, tá bom, pessoal? Então mais uma vez, nosso palpitador mor e confabulador vem com essa, né? Mais essa. Seu público desinformado aceita sem questionar. Então aqui, eu já recomendo para vocês, pessoal, o livro Resposta aos Céticos. Você sabe que tudo que eu recomendo é bom e é útil a todos, tá? O link está aqui na descrição. Todos que eu recomendo, o Manual das Questões Polêmicas da Bíblia, é excelente. Vocês assim podem também se informar melhor e dar respostas aí, certo? Aos céticos. Tá bom, pessoal? Então, aqui a primeira alegação dele é sobre a reunião do Sinédrio à noite, tá? Então, Antônio Miranda argumenta que o Sinédrio, segundo a Mishnah, não poderia se reunir à noite, o que tornaria o julgamento de Jesus uma farsa. Pessoal, desde já, vamos resumir uma coisa aqui. O julgamento de Jesus foi totalmente legal. Então, o Tonho aqui, ele está simplesmente reafirmando o que a Bíblia fala, né? Porque já o julgamento de Jesus foi totalmente legal de ponta a ponta. Então, nada do que ele fala aqui é novidade, né? Então, ele vai falar que foi realizado à noite, foi isso, patati patatá. Mas óbvio, porque foi totalmente legal. Não que o que a Bíblia está querendo dizer que foi o relato bíblico foi legal. Não, é que foi legal. A Bíblia está realmente mostrando o absurdo. E o Tonho simplesmente está afirmando. Obrigado, Tonho, por reafirmar o que a Bíblia fala, no caso, tá? Mas é importante, porque o pessoal pensa, que vai ver o vídeo dele, vai pensar, nossa, a Bíblia fala absurdos. Não, pessoal, é o Tonho que fala absurdos, né? Então vamos lá. Essa afirmação não leva em conta o contexto político e circunstâncias excepcionais descritas nos evangelhos. Enquanto é verdade que as leis judaicas tradicionais, conforme a Mishnah, desencorajavam julgamentos noturnos, há evidência de que essas regras eram flexíveis em situações de emergência. No caso de Jesus, a liderança judaica poderia ter considerado a situação urgente o suficiente para justificar um julgamento irregular, dada a natureza das tensões com as autoridades romanas e a possibilidade de rebelião popular. Tá? Então vocês podem ver no livro Raymond Brown, né, A Morte do Messias, que ao contrário do Tonho, eu cito fontes. Né? Além disso, há debates entre os estudiosos sobre a datação da Mishnah e sua aplicação, escrita nos tempos de Jesus. A Mishnah foi compilada muito depois da crucificação, entre 200 e 220 d.C., e não necessariamente reflete a prática legal estritamente seguida no tempo de Jesus. Embora seja verdade que o Talmud geralmente proíbe julgamentos noturnos, há exceções documentadas para casos urgentes. O julgamento de Jesus poderia se enquadrar nessa categoria devido à proximidade da Páscoa. Ademais, o historiador Joaquim Jeremias argumenta que as regras talmúdicas podem refletir um período posterior, não necessariamente as práticas do século I. Então, a resposta provavelmente é que todos estão certos, porque é razoável sustentar que o interrogatório aconteceu na quinta-feira à noite e na sexta-feira de manhã cedo. Os evangelistas, né? Como Mateus e Marcos deixaram de fora o interrogatório da sexta-feira de manhã, Lucas o inclui. E como Mateus e Marcos incluíram o interrogatório na quinta-feira à noite, Lucas o deixou de fora. Que Caifás questionaria Jesus imediatamente quando a multidão trouxe Jesus para a casa de Caifás na noite de quinta-feira é razoável, especialmente à luz da intenção deles de destruir Jesus. Por que mais Caifás exigiria que Jesus fosse trazido para a sua casa se ele não pretendia questioná-lo de forma preliminar antes da reunião mais formal da manhã? Então é óbvio que o julgamento foi totalmente legal, né? O Tonho só está afirmando o que a Bíblia diz. A alegação de que Caifás teria questionado Jesus novamente na sexta-feira de manhã também é razoável porque, como Blomberg argumenta,
O interrogatório de quinta de manhã, né, de quinta-feira à noite, perdão, e a acusação de blasfêmia não eram legalmente vinculativos. O Sinédrio só tinha autoridade legal para julgar casos capitais durante o dia. Isso leva Blomberg a concluir que é bem provável que eles tenham repetido suas perguntas para fazer pelo menos algum tipo de demonstração de legalidade quando o dia amanheceu. Tá? Diferenças entre os evangelhos podem ser um obstáculo para alguns, mas não precisam ser. Diferenças não explicam contradições. E quando tais diferenças podem ser explicadas plausivelmente, temos muito mais motivos para confiar na confiabilidade dos relatos. Então, pessoal, eu indico aqui para vocês, né, o livro de Bruce Metzger, né, o texto do Novo Testamento, sua transmissão, corrupção e restauração. Tá? Vocês podem ver muito mais aqui falando sobre isso também, sobre a transmissão, as variações, e aí vocês podem entender mais, tá bom? A próxima aqui, a alegação do Tonho, é sobre o método de execução por blasfêmia. Né? O Miranda afirma que a pena por blasfêmia, segundo Levítico 24:16, era o apedrejamento e não a crucificação, sugerindo que isso contradiz o relato da crucificação de Jesus. Certo, pessoal? Embora a Torá não prescreva o apedrejamento, certo? Como punição para a blasfêmia, o contexto da crucificação de Jesus envolve a ocupação romana. Prestem atenção. Sob a dominação romana, os judeus não tinham autoridade para executar a pena capital sem aprovação romana. Veja lá em João 18:31. A crucificação era um método romano de execução, aplicado principalmente a traidores e agitadores políticos. Jesus foi acusado de reivindicar ser o rei dos judeus. Olha lá em João 19:12. Uma acusação que tinha implicações políticas aos olhos de Roma. Portanto, a crucificação aplicada por Pilatos faz sentido no contexto do domínio romano. Fontes históricas como Flávio Josefo também corroboram o fato de que os romanos frequentemente crucificavam os judeus por crimes relacionados à insurreição ou traição. Enquanto o apedrejamento era de fato a punição prescrita na lei romana, o contexto histórico é crucial. Sob a ocupação romana, os judeus não tinham autonomia para executar a pena capital. John P. Meyer, em O Judeu Marginal, explica que a acusação de blasfêmia foi provavelmente reformulada como sedição política para justificar a crucificação romana. Tá? Então vocês vejam aí mais uma alegação do Tonho detonada. Tá? Então, resumindo, a acusação de blasfêmia era um pretexto religioso que os líderes judeus usaram para entregar Jesus aos romanos, mas foi a acusação de sedição que teve mais peso no contexto político. Os romanos executavam aqueles que se opunham a César e declarar-se rei colocava Jesus nessa categoria. Então, de livro, eu indico aqui para vocês o livro de N.T. Wright, Jesus e a Vitória de Deus. Tá? Todos os livros que indico estão aqui na descrição, pessoal. Não vão lá no Google comprar em outro lugar. Comprem aqui na descrição comigo, que assim vocês apoiam o meu canal e eu trago mais vídeos aí para vocês, tá? Inscreva-se nos meus outros canais aí, certo, pessoal? Então, esse livro analisa as acusações contra Jesus e analisa como as acusações contra Jesus foram interpretadas sob a lente da política romana, tá, pessoal? Então vamos ver aqui, tá? O próximo, tá? Próxima ligação do Tonho, né? Então aqui nós temos algo antes. Embora incomum, não há proibição explícita de julgamentos durante festivais na lei judaica do primeiro século. E.P. Sanders, em seu Jesus e Judaísmo, sugere que a urgência percebida no caso de Jesus pode ter levado a um procedimento excepcional. Próxima alegação. José de Arimateia como figura fictícia. O Tonho é muito lorota, né? No historiador ele fica falando coisas que, né, absurdas, né? Que não existiu, fictício, sem autoridade nenhuma. Né? O Tonho, né, Antônio Miranda sugere que José de Arimateia é uma figura inventada para dar credibilidade à narrativa do sepultamento de Jesus. Né? A existência de José de Arimateia é amplamente aceita como parte da tradição cristã primitiva. Os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, concordam na descrição de José como um membro respeitável do Sinédrio, que pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. A inclusão de José de Arimateia, que fazia parte do conselho judaico, é improvável como uma invenção literária, pois ele seria uma figura pouco provável de apoio em contexto de oposição entre os líderes judeus e Jesus. Certo, pessoal? Então nós vemos o quê? Ele serve para testar
a veracidade da narrativa de que Jesus teve um sepultamento digno, contrariando a prática usual de deixar os crucificados sem enterro. Vocês podem ver aqui no livro de Raymond Brown, A Morte do Messias, que analisa em profundidade as tradições sobre o sepultamento de Jesus e o papel de José de Arimateia. Tá, pessoal? Então, estou falando aqui, não é palpiteiro de YouTube que está falando, pessoal. Aqui, não. Aqui é fonte bibliográfica acadêmica, tá? Então, o que acontece? O Craig Evans argumenta que a presença de José de Arimateia é consistente com práticas funerárias judaicas e com a necessidade de sepultar mortos antes do pôr do sol, conforme as leis de pureza judaicas. Enquanto muitos crucificados eram deixados expostos, exceções eram feitas. O arqueólogo Jody Magnus demonstra que os romanos ocasionalmente permitiam o sepultamento de crucificados, especialmente em respeito aos costumes judaicos de enterro rápido. Não há evidências conclusivas para rotular José de Arimateia como fake, né? O Raymond Brown, em A Morte do Messias, argumenta que a especificidade dos detalhes sobre José sugerem uma base histórica, mesmo que alguns elementos possam ter sido elaborados posteriormente. Ou seja, pessoal, não é elementos. Tá? Quinta ligação do Tonho. Pilatos defendendo Jesus. Tá? O Miranda afirma que Pilatos, ser tratado como simpático ou relutante em condenar Jesus, é historicamente implausível, já que Pilatos era um governador cruel, sem interesse nas leis judaicas. Tá bom, pessoal? Então, ele vai falar sobre a soltura de Barrabás, tá? Tudo mais aí, né? Embora Pilatos seja descrito em fontes históricas como Flávio Josefo e Filon de Alexandria como um governador implacável, os evangelhos não retratam como um defensor de Jesus, mas como alguém pragmático, que cedeu às pressões da elite judaica para evitar uma revolta. Pilatos pode ter visto Jesus como uma ameaça insignificante do ponto de vista romano, mas ao mesmo tempo cedeu às demandas dos líderes religiosos para manter a paz da região, especialmente durante a Páscoa, quando as tensões eram altas, né? O papel de Pilatos pode ser visto como o de um político calculista, preocupado com a estabilidade, evitando tumultos que pudessem prejudicar sua administração, né? Então vocês podem ver no livro de Ellen Bond, né? Os Pilatos na História e Interpretação. O link está aqui também. Tá, pessoal? Muitos livros não têm em português, tá? E eu trago o conteúdo deles aqui, tá? Embora não haja registros romanos específicos dessa prática, o costume de anistia em festivais era comum no mundo antigo. Ellen Bond, né, nesse livro que eu falei, sugere que tal prática não seria incomum no contexto da época. Tá? Então nós vemos que as alegações do Antônio Miranda sobre a crucificação de Jesus carecem de fundamento histórico e textual. As evidências apontam que os evangelhos, apesar de serem textos também ali conter religiosos, refletem uma realidade plausível no contexto político e cultural da época, onde a ocupação romana e as tensões com as autoridades judaicas desempenharam um papel crucial nos eventos que levaram à crucificação de Jesus. Tá? Então, aí eu vou fazer aqui, continuando essa refutação acadêmica, né, já falamos sobre essa questão da crucificação, do julgamento noturno, né, tudo mais, né? Então, a crucificação durante a Páscoa, né? Já vimos aqui que a proibição de julgamentos e execuções durante a Páscoa referia-se ao contexto religioso judaico, mas romanos, como governantes, não estavam sujeitos a essas leis. O julgamento e a execução de Jesus foram orquestrados pelas autoridades romanas, com o envolvimento de líderes judeus. A urgência de eliminar uma possível ameaça política durante o período em que Jerusalém estava cheia de peregrinos pode ter pressionado as autoridades romanas a agir rapidamente, independentemente das tradições religiosas judaicas. O historiador John P. Meyer sugere que os eventos se deram num clima de grande tensão política e que as regras tradicionais poderiam ser flexibilizadas em situações extremas. Tá? Então vocês podem ver lá. Tá, pessoal? Tudo isso que eu indico para vocês aqui, vocês podem comprar aqui comigo no link aqui, tá bom? Que eu recomendo. Se vocês não quiserem comprar na Amazon, pode comprar no Magazine Luiza, no Mercado Livre, nos links que eu indico. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? No entanto, isso não significa que o Pilatos, que ele sempre tem agido de forma arbitrária e impensada. Como governador, Pilatos tinha responsabilidades políticas e mantinha uma relação delicada com a elite judaica, que inclui os sumos sacerdotes. A decisão de entregar Jesus à crucificação não foi simplesmente um ato de violência indiscriminada, mas uma manobra política complexa, no qual Pilatos tenta manter a ordem e evitar uma insurreição durante a Páscoa, um período de grande agitação em Jerusalém. Então vocês vejam aí, pessoal, mais uma alegação do Tonho aí detonada, né? Então, há um livro muito bom que eu recomendo, né?
tem o Craig Kinnear, o Evangelho de Mateus, que explora o contexto cultural e histórico da prática de libertar prisioneiros, o Richard Bauckham, né, Jesus e as Testemunhas Oculares, e o pessoal, é demais, muito bom esse livro, tá, pessoal? Todos eles são bons. Argumenta que as narrativas evangélicas, incluindo a de Barrabás, têm uma base histórica sólida. Olha só, então o Tonho aí vai pro ralo as alegações dele, vai pro esgoto, porque vai pro ralo porque são alegações infundadas, miticistas, que não são levadas a sério, tá? Então a gente vê aqui, né, que embora não haja fontes romanas diretas que confirmem a soltura de prisioneiros como Barrabás, a prática de libertar prisioneiros durante as festividades não é completamente plausível. O Evangelho de Marcos 15,6 menciona esse costume, e o Talmud sugere a existência de práticas similares de clemência em contextos judaicos e humanos. Mesmo que alguns estudiosos sugiram que Barrabás possa ser uma figura simbólica, isso não invalida a possibilidade de que ele seja um personagem histórico. A narrativa pode ter múltiplos níveis de interpretação sem negar sua base factual. Tá bom, pessoal? Então, olha só, vocês vejam aqui, e ele fala lá, o Tonho, né? Pilatos não se importaria com um agitador como Jesus, né? Embora o autor do argumento afirme que Pilatos simplesmente mataria qualquer um que causasse problemas, os evangelhos retratam um cenário mais complexo. Jesus não era um simples bandido, mas uma figura religiosa que atraía grandes multidões, e seu movimento tinha implicações políticas. O título de rei dos judeus que Jesus recebeu durante o julgamento teria sido uma ameaça direta à autoridade romana. Mesmo que Jesus não fosse um revolucionário no sentido militar, a possibilidade de que seu movimento pudesse ser visto como insurreição era suficiente para que Pilatos agisse com cautela. Está entendendo? A pressão dos líderes religiosos judeus também é um fator crucial aqui. Eles viam Jesus como uma ameaça à sua própria autoridade religiosa e política, e ao pressionarem Pilatos, exploraram sua posição vulnerável. Como descrito no Evangelho de João, eles insinuaram que Pilatos estaria desleal a César se não agisse contra Jesus. Esse tipo de pressão política teria sido relevante para um governador romano, especialmente um como Pilatos, né, cuja posição já era delicada. Tá bom, pessoal? Pessoal, se vocês quiserem saber mais, eu publiquei um artigo completo refutando ponto por ponto dessas alegações do Tonho, tá lá? Tá bom? Então vocês podem ver lá sobre Pilatos, a preparação da Páscoa, o julgamento no Gábata. Vocês podem ver muito mais, tá bom, pessoal? E tudo que eu indico aqui para vocês, vocês podem adquirir, tá bom, pessoal? A alegoria do Yom Kippur, o véu do templo, tá? Então vocês podem ver aqui, no caso, né, o paralelo entre Jesus, tá? Então vocês podem ver tudo aqui. Está lá no blog, pessoal, o link está aqui, tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe os comentários aqui, divulguem, clique no sininho da notificação, divulguem aos seus amigos aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais.